Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Hoje com um episódio especial, num evento massa que a gente está realizando aqui com grandes parceiros, DevOps Experience. Estamos aqui hoje num papo agora com a Sony, mas esse é um evento que está sendo produzido em parceria com a AWS, Google Cloud, Oracle e a Sony que está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre aplicações 5G. Eu sou a Júlia Pires, eu atuo aqui na Globo como People Ops na área de dados e inteligência artificial. E vou tocar esse papo com vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura do ombro. Eu tenho o rosto comprido e fino. Meu queixo é bem pontudo. Eu tenho nariz que tem um calo no topo. Minhas sobrancelhas estão grossas, meus lábios são finos. Eu tô vestindo uma camisa vermelha do Globo TechCast, sentada aqui ao centro do nosso novo estúdio, lindíssimo, do Globo TechCast. Eu vou pedir para os meus convidados se apresentarem. Eu tô aqui com 3 figuraças feras da Sony e o Felipe Augusto da Globo. Eu vou começar então contigo, Felipe. Se apresenta, por favor. Sim, meu nome é Felipe Augusto, eu sou coordenador de um time de desenvolvimento de soluções aqui dentro da Globo, na área de inovação, soluções de mídia. Eu sou um homem branco, careca, tô com a barbinha baixa, tenho os olhos pequenos, nariz bem caucasiano, lábios um pouco grossos. Estou de uma camisa aqui entre o verde e o azul, sempre fica essa dúvida. Sentado nesse estúdio maravilhoso aqui com meus parceiros. Maravilha. Vamos pelo outro Felipe agora? Bom, eu sou Felipe Rodrigues, eu sou engenheiro pré-vendas na Sony. Eu sou um homem branco de 1,80 m, cabelos e olhos castanhos, uma barbinha também um pouco rala, um nariz também com ossinho, igual o da Júlia. Estou usando uma camiseta preta do evento DevOps Experience. E acho que é isso. Maravilha. Bom, pessoal, meu nome é Ricardo Silva, eu sou gerente de serviço ao cliente da Sony. Eu sou pardo, careca, o nariz um pouco grande, pontiagudo, acho que todo mundo falou do nariz, vou falar do meu também. Não tenho barba, então de cabelo no rosto só o da sobrancelha mesmo. E, bom, eu acho que é isso. Acho que deu pra... Bom dia, meu nome é Fernando Hidalgo, eu sou responsável de vendas da Sony, eu sou uma pessoa branca, 1,76 m, cabelo baixo, barba rala, bigode com dobra, meu filho adora falar que é estilo mexicano. Estou vestindo uma camisa branca com uma calça social preta e agradeço a oportunidade. Gente, bem-vindos, obrigada por toparem. Estamos aqui, né, na extensão desse evento, desse super evento em parceria. E a ideia é falar um pouquinho, né, do que é DevOps Experience, né, e como é que a gente fala disso nas aplicações 5G. A gente tem um grande desafio, que é falar desse assunto da forma mais simples possível. Estávamos aqui comentando, né, de como evitar o techniquez num assunto tão complexo. O 5G tá aí, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas talvez não entenda as possibilidades de aplicação dessa tecnologia. E a gente vai tentar tangibilizar um pouquinho isso aqui hoje com essa mesa com grandes feras e especialistas no assunto. Então, gente, vou começar puxando o Felipe, que foi o nosso palestrante aqui no evento. Felipe Rodrigues, né? Temos 2 Filipes na mesa hoje. Felipe Rodrigues da Sony. Para tangibilizar um pouquinho, né? Falar um pouco. A Sony é uma grande e longa parceira da Globo. Sim. Principalmente quando a gente fala do nosso lado mais robusto, que é a produção de conteúdo, né? E todas as nossas câmeras e TVs, enfim. Quero te ouvir um pouquinho sobre essas aplicações 5G, o que a gente vem fazendo em parceria com a Sony. Como é que a gente tangibiliza, né? Como que a 5G veio para inovar e modernizar a nossa produção de conteúdo e a operacionalização disso. Você falou, né, da nossa parceria, que a gente, né, acho que está muito presente na produção, né, nas câmeras, na produção dentro do switcher, tudo isso a gente já está presente. E a nossa ideia aqui no DevOps foi né, mostrar um pouco, botar uma sementinha ali de que a gente também tem soluções para infraestrutura, né, soluções, e principalmente trazer esse caso do 5G.
Eu acho que, né, a ideia de trazer o 5G é trazer mais mobilidade para a operação, mais eficiência para a operação. E é isso que a gente vê o mercado buscando também, né? Uma solução que, na hora que for a operação, tem que ser simples, não pode mudar o que a gente tinha antes, né? As vantagens que nós tínhamos antes não podem ser alteradas, né? E qualidade também, isso não pode mudar. Mas a gente entrar dentro do 5G, o 5G é uma tecnologia teoricamente recente, mas já está implementada aqui no Brasil talvez 3 anos, mais ou menos, 2 anos, 3 anos. Mas a gente ainda não tem ainda o potencial que a gente pode extrair dentro dela, e principalmente para o nosso mundo, que é o mundo broadcast. Eu acho que ainda tem bastante terreno aí para a gente andar dentro disso daí. Bacana. E aí, trazendo o Felipe aqui para uma perspectiva Globo também. Felipe, como é que você toca, né? Uma área muito focada em inovação nesse inteirinho da produção de conteúdo. Como que vem sendo essas aplicações e o impacto, né, dessas aplicações 5G, dessas inovações na nossa operação? Eu acompanho pessoalmente, não tão de perto assim, né? Mas meus pares tocam vários projetos nesse sentido, acabo me inteirando também. E o que a gente estava falando um pouco aqui antes de começar, de você ter menos tempo de montagem, de você ter a versatilidade na hora da preparação dos equipamentos no site, né? Você poder, por exemplo, chegar com um repórter em um local de um desastre, alguma coisa, e você facilmente levantar esse link, né? Que antes você teria que chegar com uma van, apontar a antena, fazer todo esse processo. Se for uma micro-ondas, você ligou, a câmera vai achar o 5G, vai conectar. Isso eu acho que é uma grande vantagem. Falando numa pegada mais artística de um evento, eu trabalhei, né, vários anos na operação ali. A gente montava as câmeras, por exemplo, do Criança Esperança. E na hora do ensaio, o diretor quer mudar a câmera de lugar, que uma câmera sai daqui, vai para lá, e você tem que trocar todo esse cabeamento. Então acho que isso pode ser um ganho também. E no dia a dia da produção mesmo de dramaturgia, a gente já tem hoje dentro dentro da Globo aqui, dentro dos estúdios Globo, uma solução de mobilidade que a gente até participei desse projeto, né, do projeto que a gente chamou mesmo de mobilidade das câmeras, que era fazer produção com câmeras que tenham a qualidade de cinema, praticamente, já tinham na época, né, as câmeras super avançadas, mas que elas não dependessem de cabo para aquele dia a dia ali, né, para direção em cenários mais enclausurados, né, casas como eles constroem com tamanho, proporções e sem boca de cena e coisas do tipo, a câmera entrar pela porta. Isso, mobilidade trouxe essa vantagem artística, né, dessa facilidade de botar a câmera em qualquer lugar. A gente se aproveitou na época, né, curiosidade aqui, a gente se aproveitou na época de um recurso que a câmera tinha ali, de um controle via iPad, e construiu um sistema que fazia a câmera parar de gravar e começar, enfim, e organizar os clipes e fazer toda uma orquestração. E, cara, acho que entrar o 5G nesse mundo vai fazer isso que foi uma adaptação, né? Para não chamar de outros nomes aqui, que ninguém ficar ofendido. Isso que foi uma adaptação na época virar um produto mesmo, uma coisa até escalável, né? E vantajosa, assim, pro mercado como um todo. Muito bom. O Fernando estava até falando aqui antes, né? A gente trocando ideia dessa possibilidade da produção do vídeo em tempo real. Sim, né? o que acontece? Quando a gente pensa, alguns anos atrás, o principal desafio de qualquer tipo de produção, novela, esporte, era a mobilidade. Sempre a gente trabalhava com câmeras cabeadas. Quando a gente ia fazer uma cobertura na rua de jornalismo, tinha que ter uma unidade só para fazer a conexão do link, um carro só para fazer isso. Então a ideia da mobilidade é você trazer flexibilidade para a produção. Tanto para a produção de esporte, jornalismo, dramaturgia. Isso já está sendo implementado. Já temos soluções sem fio para jornalismo, já temos soluções sem fio para dramaturgia. E agora a gente está trazendo uma aplicação sem fio utilizando tecnologia 5G. O que a gente ganha nisso? Hoje, por exemplo, os testes que a gente está fazendo com 5G são 5G privado. O que é isso? O 5G que todo mundo pensa hoje é o 5G que é fornecido pelas operadoras. Claro, Vivo, TIM, por aí vai. O 5G privado é um sistema 5G que está sendo adquirido pela Globo, e a Globo vai utilizar esse sistema de maneira fechada para fazer contribuição de vídeo. Então, com isso, você ganha
mobilidade você ganha em tempo de montagem, você diminui custo na produção, você diminui riscos, porque quando você passa um cabo, por onde você passa, esse cabo pode ser cortado e você pode perder essa câmera. Então você tem uma série de fatores em que você agrega a sua produção para poder otimizar a eficiência, lucratividade, criatividade. O 5G veio para agregar isso, exatamente esses fatores. Muito legal. Me chama a atenção, né? Porque, de fato, quando a gente fala em 5G, o público leigo, a gente pensa o quê? No 4G do celular, Sim. né? E aí a gente não entende como que uma produção de conteúdo de uma empresa como a Globo, que preza muito pela qualidade, né? Que é algo muito importante pra gente em termos de vídeo, qualidade de vídeo. Como é que a gente usa esse 5G, que é o mesmo do celular? Não é o mesmo, né? Hoje Na não. prática. Hoje não. Hoje é o que a gente hoje chama não. de privado. É um sistema que está sendo adquirido pela TV Globo para uso específico da TV Globo. Não tem um compartilhamento desse sistema, como, por exemplo, quando o 5G for montado, por exemplo, num estádio de futebol, esse 5G vai ser utilizado apenas pelas câmeras para fazer o fluxo de sinal. Ele não vai ser um sistema compartilhado com os outros usuários que estiverem no evento. Deixa claro nesse primeiro momento. Nesse primeiro no momento, início nessa da primeira tecnologia, etapa. Nessa primeira Sim. etapa. Em um segundo momento, ele vai ser utilizado, sim, No público. 5G público mesmo que a gente usa no Passando celular. pelas operadoras tradicionais, Vivo, claro, tinha quem tiver no local do evento. E aí a gente... Isso falando de futuro, assim, né? Sim. Não, mas é um Próximo futuro, futuro ano que vem. Logo ali. E a gente consegue garantir estabilidade dessa conexão. Sim. O Mesmo 5G, ele trouxe... É uma tecnologia que ele traz muitas ferramentas, muitas funcionalidades pra gente, né? A gente está falando de garantir estabilidade no vídeo, mas é o mesmo que pode ser utilizado para guiar carro autônomo. Então é a mesma tecnologia. Ela tem que garantir estabilidade para guiar um carro e para fazer a transmissão de vídeo para você falar no telefone. Então a tecnologia é a mesma e ela tem que ser estável a esse ponto. Bacana. Muito legal. E eu queria entender também, assim, estamos falando dos N benefícios aqui, né? Quais são os desafios dessa implementação dessas aplicações? O que a gente vem percebendo de desafios? Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje, é o que a gente trabalha todo dia para mitigar, deixar que o cooperador não saiba o que ele está usando, qual é a tecnologia que está por trás daquilo ali. É algo Tem que ser que algo seja transparente, totalmente transparente. que não pra ele. impacte na É operação. a Que ele questão não da saiba. experiência. A experiência para o operador que faz Exato. hoje uma produção de esporte, ele não tem que saber como é que esse sinal está chegando. Se está vindo por 5G, 4G, sinal de fumaça, não importa. Para ele a operação tem que ser transparente. Não pode impactar na operação dele, então na função dele e nem na qualidade do E na qualidade entregar. do conteúdo. Então Acho que ele esses são tem os principais pontos. Né? Para ele tem que ser totalmente indiferente se a câmera está aqui no Brasil, se a câmera está nos Estados Unidos, se a câmera está nas Olimpíadas de Tóquio. Para ele tem que ser indiferente. Ele consegue operar daqui, ele consegue controlar daqui, ele consegue ver a imagem, ele tem qualidade de sinal e ele consegue fazer tudo como se a câmera fosse uma dessas que está Do lado gravando a dele, gente aqui. Esse é o maior desafio hoje que a gente batalha todo dia ali para melhorar as condições da operação. Eu acho que o Fernando falou bem ali da experiência, né? De ser alguma coisa super easy to use, né? Como é simples você conectar um smartwatch no seu telefone. Né? Tá acontecendo ali uma comunicação gigantesca, mas Você nem pro sente. usuário apontar um pro outro e fazer Uma funcionar. conexão né? extremamente complexa, um gerenciamento extremamente complexo para poder garantir que a experiência seja a mesma. Isso. Ou seja, a gente entra com toda a tecniquez ali no background para poder garantir que a experiência seja igual. Isso aí. Muito legal, muito legal. E isso me faz refletir até quando a gente está aqui, DevOps Experience, né? O próprio DevOps, esses métodos todos que a gente traz, melhoram muito a vida de quem está por trás mesmo, né? A gente ganha melhorias de resultado nas entregas, na qualidade dos vídeos, mas no fundo, quem está se beneficiando a beça é quem está por trás de toda a operação também, né? Felipe trouxe isso na palestra falando ali do menor impacto no ambiente de trabalho, né? Dessa facilidade que vocês trouxeram, tipo,
não tenho mais que ficar mudando todo o cabeamento de uma câmera, posso fazer uma operação remota. Então a gente otimiza em N aspectos, né, o processo, a operação, e a gente melhora a vida de quem está ali por trás dessa operação. Muito legal, gente. Um outro ponto que o Felipe trouxe brevemente na palestra dele aqui no nosso evento foi sobre a IA embarcada nesses dispositivos. E eu, como boa representante aqui da área de dados e inteligência artificial, vou puxar esse gancho, porque eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Despertou a curiosidade. Fiquei curiosa, e aí queria que vocês falassem um pouquinho como é que vem sendo essa junção com a IA. A gente tem várias vertentes de IA trabalhando em vários pontos diferentes dos produtos e soluções da Sony, né? Então, a gente tem desde IA embarcada dentro do chip das câmeras. Então, tem um processador dentro das câmeras da linha alfa, né, as fotográficas, a linha de cinema e nas camcorders também, para auxílio de operação da câmera. Então, são auxílios para auxílio de foco, auxílios da gente trabalhar com a câmera no automático. Ela trabalha muito melhor com esses auxílios, e acho que o principal delas hoje, nas câmeras camcorders, por exemplo, é o auxílio de foco, né? A gente é muito reconhecido pelo auxílio de foco, e ele consegue reconhecer animal, você pode selecionar o objeto, você pode selecionar o corpo humano. Então, isso é uma primeira entrada, né? A gente, depois partindo para as câmeras PTZ, a gente consegue fazer com que a câmera siga a pessoa automaticamente também, utilizando os mesmos parâmetros de corpo humano, face e um objeto que a câmera consegue identificar nessa pessoa. Então isso está embarcado dentro da câmera. Aí a gente parte para soluções em nuvem também. Então a gente tem o A2P, que a gente consegue fazer auto-highlights, por exemplo, numa transmissão de qualquer esporte. Ele já tem alguns padrões determinados de futebol, handball, basquete, futebol americano, e que ele já sabe como é que é. Então você fala para ele só qual que é o esporte que a gente está captando, e ele já vai criando esses auto-highlights. E ele pode tanto colocar isso numa fila de reprodução, para você soltar isso na hora do intervalo, ou publicar, fazer um post numa rede social, por exemplo. Então ele faz o post e publica aquele highlight automaticamente. O highlight vai ser uma marcação do gol, por exemplo, né? Isso. Pode ser um galera evento, menos técnica. Pode ser um gol, pode ser um escanteio, pode ser uma falta, falta. pênalti, Qualquer cobrança de evento pênalti. do jogo, logicamente um cartão amarelo, um cartão vermelho, ele vai identificando esses eventos, ele vai marcando os clipes. O que é isso? Ele marca um ponto de entrada, um ponto de saída e gera um mini clipe. E esse clipe é o que a gente chama de highlight. Os momentos. Os melhores momentos, tradicionalmente os melhores Os momentos. padrões prontos já tem o que é um gol, o que é um escanteio, já tem pronto. Mas se você quiser colocar mais alguma coisa para que ele faça, você pode ensiná-lo também. Legal. Ele precisa de 3 minutos para poder aprender e ele vai... É machine learning, né? Quanto mais ele vai fazendo, mais ele vai aprendendo. Então, esse também é outro ponto. E a gente também tem algumas ferramentas para auxílio na ingestão de conteúdo. Então, criação de metadados automaticamente, baseado em áudio e no vídeo. Então, ele consegue, criando os metadados daquele vídeo, daquela reportagem, alguma coisa desse tipo, automaticamente e salvando esses metadados no ingest. Como se fosse uma logagem. É uma logagem. O principal Um acervamento com mais Uma conteúdo. catalogação, exatamente. o principal desafio que a gente tem hoje, principalmente com geração de conteúdo, quando te gera conteúdo em série, é você pesquisar esse conteúdo. Sim. Então, como é que a inteligência artificial ela facilita isso? Ela gera termos, por exemplo, ela pode fazer uma inteligência artificial de pegar o áudio e fazer transcrição para texto. Então, a partir dali, você pode fazer uma pesquisa, sei lá, eu quero pesquisar que alguém falou cadeira. Você pode vir com todos os clipes que alguém falou o nome cadeira, a palavra cadeira. Isso facilita a pesquisa. A ideia da inteligência artificial é facilitar os processos. E é legal que ela faz imagem também. Então, né, a imagem tá pegando a gente, ela deu aqui DevOps Experience. Se você procurar o termo, ela vai conseguir identificar que, aqui, como ela tá o tempo todo aqui, ela vai salvar esse metadado o tempo todo. Mas ela consegue identificar no vídeo alguma inscrição e fazer o arquivamento disso daí São também. só nas hashtags. Muito bom. Já jogar uma pimenta em cima disso, né? Que você falou desses highlights.
acho que isso tem um uso publicitário muito interessante, né? A gente já fez aqui dentro da Globo alguns eventos de aparecer uma publicidade relacionada ao que aconteceu. Um cara chutou para fora, apareceu lá, tá precisando de uma lente aí para enxergar melhor e tal. Então, só jogar uma pimenta aí de que isso operacionalmente, para um ser humano fazer, é muito complexo. Sim. Talvez isso possa ajudar. Já parte do que é preciso para isso já está embarcado no A2P que o Felipe falou na apresentação, porque uma das inteligências, né, que são vários modelos, um dos modelos que a gente utiliza no A2P é o modelo de análise emocional. Então a gente entende quando que a plateia está comemorando, quando está silêncio, está triste e tal, que nos ajuda a gerar esses highlights e que poderia, claro, com alguns ajustes, ajudar a colocar uma publicidade ali. Sim, claro. Sensacional, gente. Bom, você falou exatamente o que eu ia falar. Uma baita oportunidade pra gente explorar ainda mais, né, as soluções em publicidade que a Globo tem. Caminhando para o final, pessoal, pra gente fechar, a ideia é que esse episódio seja mais curtinho. Fique aí um gostinho, né? Procure depois esses caras incríveis aqui, essas referências, para saber mais. E aí eu queria que a gente fechasse com cada um contando um pouquinho do que enxerga de perspectiva de futuro nessas aplicações 5G, com agora, né, essa intensificação da IA vindo com tudo em todos os lugares. E o que a gente vem preparando também, que a gente já pode dar spoiler aí em termos de parceria Globo-Sony. Eu falo? Começar? Deixo com vocês. Dentro da parceria. A parte de parceria Globo-Sony, né, essa solução 5G a gente já está trabalhando para algumas soluções aqui da casa, então a gente já está, inclusive com os equipamentos já todos configurados, estamos em fase ainda de feedback. Então a gente fornece o equipamento, vocês fazem alguns testes, passam feedback para a gente aprimora, devolve. Hoje a gente tá nessa fase, né? Mas essa aplicação voltada para o carnaval, então do 5G dentro do carnaval. E eu acho que a visão da Sony para essa parte é exatamente a gente ter uma fácil integração das soluções, né? Mantendo o legado. Acho que isso é importante também, a gente manter o legado. Acho que ninguém quer chegar aqui e falar agora isso daqui é o novo e vamos tirar tudo que está lá. Então a gente consegue integrar o que já existe de legado na empresa e facilidade de operação e qualidade, né? A Sony, acho que a parte de qualidade já está intrínseco já. Eu sou suspeito para falar porque eu sou Sony, mas eu acho que já está intrínseco na qualidade que a gente entrega das câmeras, né, de todas as soluções. Eu acho que é manter essa qualidade e trazer mais facilidade na operação. Acho que esse é o ponto-chave. Né? Assim, essa parceria com a Globo, ela tá... Assim, o projeto vigente agora é o 5G, mas é uma parceria de muitos anos e que a gente sempre desenvolveu produtos com essa parceria, né? Pode não ser do conhecimento aí do grande público, mas várias câmeras da Sony foram desenvolvidas junto com a Globo, né? Em testes preliminares. A Globo testa preliminarmente o produto e aponta as melhorias que têm que ser feitas e a gente faz essas melhorias e tem sido... Geralmente são os equipamentos que a gente tem grande sucesso no mercado que começam aqui. São embriões que vêm daqui. É uma parceria também que hoje a gente, além de produtos, a gente tem uma parceria com a Globo também no setor de serviços, né? Toda a parte de preventivas, de manutenção, enfim, tudo que envolve equipamentos e serviço em cima desses equipamentos. Hoje a gente tem uma parceria da Globo com a Sony, que também já vem aí de alguns anos que a gente vem trabalhando junto já. Vamos fazer 5 anos. Já uns 5 anos, né? É por aí, né? Então já é uma parceria bem, bem antiga. Eu acho que falar do 5G, o que a gente espera para o futuro, né? 5G, inteligência artificial, acho que é nesse ponto que o Felipe falou, é melhorar, facilitar cada vez mais para o operador, dar ferramentas para a criação. Cada dia a gente provê mais ferramentas para a criação.
tá? Seja ela via 5G, seja ela via inteligência artificial, seja ela via outra tecnologia que vai vir e provavelmente a gente vai estar na vanguarda, como a gente sempre teve aí, a Sony e a Globo sempre teve na vanguarda, prover essas soluções para os criadores de conteúdo, né? Vocês me deixaram aqui numa situação complicada. Já falaram tudo de Sony. Você quer falar, você ergue a mão primeiro. Eu vou falar então um pouco da minha opinião sobre essa questão de IA e a visão de futuro. Muitas pessoas têm preocupação com a IA, dizendo: a IA vai tirar gente do mercado de trabalho, a IA vai tirar professor. Cara, a IA ela vem como uma ferramenta de auxílio. A IA ela não cria. Quem manda criar mesmo que seja uma IA generativa, quem manda criar é quem escreve. Então a IA não cria do nada. Sempre vai existir o fator criatividade humano. A ferramenta da IA, quando ainda mais uma câmera robótica para você acompanhar o personagem, sempre vai ter ali o ponto fino, o ajuste fino de um ser humano. Então quer dizer, você com a IA, você vai poder produzir mais rápido, você vai produzir com mais qualidade, vai ter mais eficiência. Mas o fator humano sempre vai tá ali. Essa é a minha visão. E a visão de futuro falando de produção, câmeras cada vez mais móveis, cada vez mais com facilidades para você poder usar a sua criatividade. Assim como a IA é uma ferramenta em que você tem que usar a criatividade, as câmeras também vão vir com facilidades para poder criar mais, para você poder ser mais criativo. Então a tecnologia ela vem exatamente com essa função de possibilitar o ser humano a ter mais criatividade, a focar realmente no que é interessante, no que é humano. Acho que esse é o ponto. Perfeito. É só reforçando que, né, no caso das câmeras, né, a IA está entrando dentro das câmeras, mas os sensores continuam evoluindo da sua forma normal. Sim. Então, a parte da criatividade, da possibilidade de resposta que você pode ter dessas câmeras só amplia com isso daí. Sim, eu acho interessante o que o Fernando trouxe, dessa IA sendo agora a ferramenta do momento, e a gente, quando fala IA, é um negócio gigantesco, né? Várias frentes, vários pontos, né? IA generativa, etc e tal. E eu acho que concordo super, né? Reforçando aqui de que é mais uma ferramenta para esticar o braço do ser humano em direção a ser, né, por um caminho melhor. E queria acrescentar aqui também uma visão de futuro em cima, conectando um pouco aqui com o DevOps, né? Assim, tentar fazer uma cola aqui com o assunto. Acho que quando a gente olha para essas tecnologias todas, para essa coisa remota, para essa coisa de uma infraestrutura nova, mais complexa, os conceitos que a gente tem falado aqui no evento, e que provavelmente vários podcasts aqui vão acabar abordando de DevOps, eles se tornam fundamentais, né? Porque você não pode implementar todas essas tecnologias novas sem cuidar da observabilidade, da resiliência, da confiabilidade, da baixa latência, que seria o tempo de resposta das coisas, como é que isso está funcionando. A gente falou ali na palestra, né, sobre questões como melhorar a qualidade para a câmera que está no ar, né? Isso, cara, como é que você orquestra isso, né? Toda essa questão de orquestração, mudança, vai entrar um novo site para isso acontecer. Você tem que aplicar ali as metodologias, né, os preceitos e as visões de uma metodologia baseada em resiliência, etc. e tal, que os DevOps preconizam ali nas metodologias, que é fundamental. Então acho que é bacana ter aqui um fornecedor, né, trazendo seus produtos e, cara, na palestra dele ali tava tudo tem a ver com infraestrutura, com, né, em algum momento tem um backbone ali, que agora é 5G, mas a gente tem que olhar para um backbone de fibra também. Então acho que ter essa mentalidade dentro do parceiro é muito legal, que aí a gente cresce juntos. Vocês não vão trazer uma solução que não acopla com uma metodologia que a gente está querendo falar aqui. Acho que isso é bem bacana. Sobre cultura também, né? A gente tá nesse mesmo pace de mentalidade, de cultura, inovação, agilidade, né? Acho que é sobre tudo isso. Gente, eu aprendi horrores. Espero que quem esteja nos ouvindo tenha aprendido um pouquinho também, conseguido tangibilizar um pouco dessas tecnologias que às vezes parecem tão distantes, mas que nem são tanto, né? Muitíssimo obrigada, e você continua com a gente que teremos mais episódios sobre como é que tá sendo aqui o nosso evento DevOps Experience. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.